Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos tentando nos adaptar nessas semanas, para que vocês não parem os estudos. Não é uma coisa fácil, porque eu estou acostumada com vocês olhando para mim, vendo se vocês estão entendendo ou não, mas é necessário, né, gente? Cada um fazendo o necessário. Agora, logo, logo a gente vai estar juntinho. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje a parte de concentrações de soluções. Tem mais de um tipo, por quê? Porque eu posso fazer várias análises, eu não tenho uma análise só, dependendo da minha solução. Mas o que ela indica de uma maneira geral? Normalmente, a concentração não importa a unidade. Falou a palavra concentração, está analisando a quantidade do soluto em relação à solução. Então, aqui eu peguei alguns exemplos, tá? Peguei, então, o Hades, aqui, tá? Não pode fazer propaganda, né, gente? Aqui no rótulo é uma indicação de uma concentração que eu tô colocando. Então, vamos supor, quero analisar a concentração da proteína. Então, meu soluto é a proteína. Tem 6,4 gramas em um copo, numa porção de 200 ml. Então, olha o que eu estou analisando. Eu estou analisando a massa da proteína pelo volume do meu copo. ml é a unidade de volume. É uma concentração, que é inclusive uma das que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui um exemplo para vocês. Outro exemplo, que também a gente vai ver hoje o conceito. O famoso álcool 70%, disputado a tapa. Você vai nos lugares para comprar, muito difícil e às vezes quando acha é um valor absurdo, Aqui está escrito no rótulo, ó, não sei se está dando para ver. Álcool etílico hidratado, então tem o álcool etílico mais a água, é a solução inteira. 70% V/V, porcentagem em volume, é o que a gente vai ver hoje também. Então, indica que aqui 70% do volume do todo, que é a minha solução inteira, é do etanol. Outra unidade aqui peguei para a gente analisar, tá? Leite de magnésia. O leite de magnésia é um antiácido, que tá escrito aqui, hidróxido de magnésio, 8%. P/V, esse P é peso, Normalmente os vestibulares usam o termo massa. Massa por volume, porcentagem, 8% massa por volume. No etanol, 70% volume por volume. Isso aqui é porcentagem. Só que aqui é massa por volume, aqui é em volume por volume. Também a gente vai analisar hoje, tá? Peguei também um Danone, Danone Molico, um iogurte. Danone é maneira de falar, Se você for analisar aqui, apesar da gente ouvir o barulhinho de um líquido, a informação aqui no rótulo é para 100 gramas do iogurte. Então, se eu pegar, por exemplo, vou analisar aqui carboidrato, 3,5 gramas dele, que é o meu soluto, em 100 gramas da solução. Ó, tô analisando a massa do soluto em relação à massa da solução. Então, a gente tem vários tipos, de unidades, porque nós temos vários materiais. Essa é a ideia. Então, vamos começar na primeira unidade que a gente trabalha, tá? Que é a concentração, que eu analiso a massa pelo volume. Então, lembrando, a palavra concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Essa massa do soluto, então vamos pegar um exemplo, tá? A gente só não repara no barulho, porque assim, não tem barulho nenhum aqui. Eu começo a gravar, começo a fazer barulho, tá? Então, aqui, ó, como que a gente prepara uma solução no laboratório? A gente pega esse balãozinho chamado de balão volumétrico, aí eu coloco o meu soluto aqui, completo com água destilada, vou mexendo para dissolver, e aqui tem uma marquinha, e essa marquinha aqui vai indicar o volume da minha solução. No caso desse meu balão volumétrico, ele tem um volume de 250 ml. Então, se eu colocar o meu soluto, completar com água até a marquinha chamada de menisco, eu tenho 250 ml de solução. Então, vamos supor que aqui
eu peguei 2 gramas de soda cáustica, NaOH. Coloquei aqui dentro, adicionei água até completar o volume, até a marquinha de 250 ml de solução. Então, não é que eu coloquei 250 ml de água, eu completei com água até ter um volume de solução de 250 ml. Como que eu calculo aqui a concentração? Vamos supor que eu quero calcular a concentração aqui em gramas por litro. Eu não fico muito preso em fórmula, gente, tá? Porque agora tá passando um carro de som. Por que eu não fico muito preso em fórmula? Porque tem exercícios que a gente não consegue encaixar, tá? Então aqui, em 1 litro, que eu tenho 1000 ml, cuidado com as unidades, tá? No roteiro que eu vou passar para vocês, eu coloco lá as conversõezinhas direitinho, tem que tomar muito cuidado com elas. Em 1 litro, eu acho a massa. Pronto. Dá uma olhada para ver se tem proporção antes de ficar isolando como regra de 3. Ó, de 250 para 1000 é vezes 4. Daqui para cá é vezes 4. Então, 2 vezes 4, 8 gramas por litro. 8 gramas por litro. Isso significa 8 gramas em 1 litro. O que vocês têm que tomar cuidado? A palavra concentração tem que tomar cuidado para não confundir com densidade de uma solução. A palavra concentração, massa por volume, se eu estiver analisando nessas unidades. Massa por volume. Quando eu falo densidade de uma solução, a fórmula é muito parecida, a ideia teórica também. Também é massa por volume. Qual a diferença? Enquanto a concentração fala massa do soluto, a densidade, essa massa aqui, gente, é da solução inteirinha. Então, é a massa da solução pelo volume que a solução ocupa, tá? Volume da solução. Olha eu errando aqui. Volume da solução. Concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu falar assim para vocês, ó, eu quero saber a densidade desse meu ATS. O que eu faço? Eu pego a massa de todo mundo que está aqui dentro, todos os solutos, mais o solvente, que aí, soluto mais solvente da solução. E analiso todo ele em relação ao volume da solução que o ATS está ocupando. Se eu analisar concentração, eu pego um soluto específico para analisar. Eu não pego todo mundo, tá? A densidade pega a massa de todos os solutos mais a massa da água para analisar. Eu vou dar um exemplo porque é um assunto que realmente confunde, tá? Então, vou pegar um exemplo para vocês, para a gente diferenciar. Então, ó, vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu pego um frasco inicialmente, um frasquinho, tá dando pra ver, né? Coloco aqui 20 gramas de sal de cozinha, NaCl. E aqui dentro eu tenho 100 ml de água. Lembrando, a densidade da água é 1 grama por ml. Então, se eu tenho 100 ml de água, eu tenho 100 gramas de água. Aí eu fui lá, dissolvi esses 20 gramas do NaCl. Então, aqui eu vou na situação final, tá? E percebi que o meu volume não alterou. Continuou 100 ml da minha solução. Então, aqui, eu continuei com os 100 ml. Eu coloquei o sal, mas ele não houve um volume significativo no final. Continuou 100 ml. E aqui dentro, então, eu tenho os meus 20 gramas do meu NaOH, certo? Então, primeira pergunta. Qual a concentração que eu tenho aqui dentro? Concentração só me interessa o soluto. Então, o que eu tenho aqui?
eu tenho 20 gramas. Então, eu estou calculando a concentração. Concentração. 20 gramas do meu soluto na verdade eu falei sal de cozinha, né? Aqui eu coloquei NaOH, gente, NaCl. 20 gramas do meu soluto, que é o NaCl, em 100 ml da solução. É isso que eu tenho aqui no final. Eu quero calcular a concentração em gramas por litro. Pode ser qualquer unidade, tá, gente? Hoje não tem mais unidade fixa. 1 litro são 1000 ml. Ah, Arleis, aqui eu poderia passar para litro, colocar 0,1 litro e aqui ficar 1 litro. Pode sim, tá? Não tem problema. Como aqui eu já tinha colocado 100 ml, então eu preferi trabalhar com 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Vou achar a concentração, porque eu só estou analisando o soluto. Então, essa concentração vai ser o quê? Daqui para cá, multipliquei por 10, daqui para cá, vou multiplicar por 10 também. Vezes 10... aqui vezes 10. Então, qual a concentração que eu tenho? 200 gramas do meu soluto em 1 litro de solução. Por 1 litro de solução. Aqui você pode fazer assim, ó, por litro de solução. Agora, quero calcular a densidade. Vou mudar de cor. Se eu quero calcular a densidade, eu preciso da massa total que eu tenho aqui dentro. Qual é a massa total? É a massa do meu soluto mais a massa do meu solvente. A massa do soluto que eu tenho, 20 gramas. Mais a massa do solvente que eu coloquei 100 ml de água. Mas é massa, 100 gramas de água. Isso aqui tem uma massa total de solução de 120 gramas. Essa massa aqui, gente, é da solução inteirinha, tá? Então, eu preciso da massa da solução pelo volume que ela ocupa, que é o volume final, que é quanto? 100 ml. Quero calcular na mesma unidade que eu calculei a concentração. 1 litro corresponde a 1000 ml, 1 litro. Vou achar aqui a densidade. Tá vendo? Ficou um pouquinho espremidinho, né, gente? Mas a densidade, multipliquei por 10, multipliquei por 10. Vai ser 1.200 gramas por litro. Porque eu tô trabalhando com 1 litro. Tá vendo a diferença? Aqui a concentração foi 200 gramas por litro. E aqui a densidade foi 1.200 gramas por litro. No próximo vídeo, eu vou fazer alguns exercícios, tá? Para vocês. Então, aí a gente vai fixar melhor. Então, essa seria a primeira concentração do assunto da nossa aula, tá? A segunda, deixa eu apagar aqui. A segunda concentração, gente, é a concentração em porcentagem, que antigamente ela tinha o nome de título. Não se usa mais, tá, gente? É uma coisa muito antiga, perguntar título. Em alguns vestibulares particulares, às vezes pergunta, mas não é comum. Então, hoje, a gente só fala o termo porcentagem, tá? Porcentagem. O que indica? Se a concentração indica a porcentagem do soluto em relação à solução. E a solução vai ser o meu 100%. E aí nós temos 3 tipos de porcentagem. 3 tipos aqui. Porcentagem. Porcentagem. Nós temos a porcentagem em massa, massa barra massa, que eles falam assim, ó. Massa barra massa. O que indica pra gente? A porcentagem do soluto em unidade de massa em relação à porcentagem 100% da minha solução em unidade de massa. Falou porcentagem de massa, tá falando para você. Você só pode usar a unidade de massa, tá? Essa é a ideia. Então, um exemplo aqui, ó. Eu falo para vocês que eu fiz um suco 20% e coloquei
de glicose nesse suco, 20%, massa barra massa. Como que a gente interpreta? 20 por 100, tá? Para você não ficar preso em fórmula, interpreta a concentração. 20 por 100. Esse 20 é do soluto, que é a minha glicose, por 100 da minha solução, que seria o meu suco. Ai, Arleise, mas que unidade que a gente vai trabalhar? A unidade que o exercício estiver te falando, desde que seja massa. Então, se aqui você trabalhar com grama, aqui tem que ser grama. Normalmente aparece grama, mas pode ser. Se aqui for quilo, aqui tem que ser quilo. Se aqui for tonelada, aqui tem que ser tonelada. Aí o exercício te faz a pergunta, né? Vamos supor que ele fala assim, ah, você tem 1000 gramas da solução. Qual é a massa que você tem do soluto? Ou ele fala assim para você, você tem 40 gramas da glicose, qual vai ser a massa da solução que você vai ter? Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, tá bom, gente? Estou trabalhando a teoria. Segunda porcentagem é a porcentagem do álcool 70%, né? Famoso 70% V barra V. Então, vou pegar ele para analisar. 70% é o álcool etanol. Hidratado. Então, eu tenho o etanol mais quem? Mais a água. Então, como que a gente interpreta? Etanol hidratado. A gente interpreta como 70 por 100. 70 do etanol por 100 da minha solução inteira. Gente, não percam essa ideia. É sempre o soluto pelo todo. O todo é a solução inteira. Que unidade? Depende do exercício. Então, vamos pegar o exemplo que eu dei aqui, ó. No que eu comprei aqui, a unidade de volume tá em ml, tá? Por quê? Porque a quantidade é pequena. Então, pode ser em ml? Pode. Então, 70 ml para 100 ml. Ah, eu quero produzir 50 ml desse meu álcool. 50 é a metade? Quanto de etanol eu vou precisar colocar? A metade, 35. Ah, eu quero produzir 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Daqui para cá multiplica por 10, então eu vou precisar colocar 700 ml do etanol. Então vai depender do exercício, ele vai direcionar o que ele está querendo, tá? A última porcentagem é a porcentagem do hidróxido de sódio, ó, tá aqui, tá? Que é o leite de magnésia. Essa porcentagem, ela possui unidade fixa, tá? Então, vou apagar por causa do tamanho da lousa, gente. E assim, ó, eu gostaria de sugestões, né? Espero em breve que a gente esteja presencial, né? Mas assim, sugestões. Ah, Arleise, tá dando para ver a lousa, tá legal. Mais ou menos, tá? Como o nosso assunto em química envolve cálculo, então eu achei melhor, eu me sinto mais segura se eu for explicando e mostrando, tá? Mas a gente vai se adaptando, né? Tem que se adaptar. Então, porcentagem em massa, porcentagem em volume. Existe uma porcentagem que é a porcentagem em massa por volume. Não é a mesma coisa que concentração em massa por volume, tá? Aqui é porcentagem, só que a unidade é massa por volume. Então, a porcentagem em massa por volume, que também pode aparecer porcentagem, peso, volume. O que significa isso? Indica a porcentagem na unidade de massa do soluto em 100% na unidade de volume da solução. Olha só, tá? Continua a mesma ideia, só que o soluto é a unidade de massa e a solução inteira agora é a unidade de volume. O exercício vai falar qual a porcentagem é. Vou pegar o hidróxido de magnésio. 8%. Então, o que ele significa? 8%. Ó, interpretando
8 por 100. Aqui é o meu soluto, que é a minha base, né? MgOH2, 100 de solução. Agora, presta atenção nas unidades, tá? Que a gente vai trabalhar. Massa e volume, tem unidade fixa. Se você usar 8 gramas aqui, você vai trabalhar ml aqui. Agora o cachorro está começando a latir, viu, gente? Eu começo a dar aula, todo mundo começa a latir. Tem vários cachorros na rua, né? Então, ó, se aqui é a unidade de massa grama para o soluto, para a solução é fixo ml. Se aqui você colocar quilo, aqui você coloca litro. A unidade é fixa, tá? Na porcentagem. Naquela primeira concentração que a gente trabalhou, não. A unidade não era fixa. Podia ser em gramas por ml, poderia ser em gramas por litro, miligrama por ml, tá? Vai depender do exercício. Aqui é porcentagem, tá certo? Aí o exercício vai perguntar, ó, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um conteúdo de 120 ml. Quanto eu tenho da massa do meu hidróxido de magnésio? 120 ml, vou usar aqui, então 120, colocaria um X ali, tá? Iria descobrir. Entendido, pessoal? E nossa última concentração é a concentração em ppm, que significa partes por milhão. Partes por milhão, tá? Ó, eu gosto de associar ppm com porcentagem, porque porcentagem é um assunto que assim, vocês já lidam no dia a dia, tá? ppm é bem parecido, ppm. Enquanto a porcentagem indica porcento, ppm indica por milhão, só isso. Então, por exemplo, se eu estiver analisando que a gente tem 20 ppm de chumbo na crosta terrestre. Eu tenho 20 partes de chumbo em 1 milhão de partes da crosta. Soluto por solução. A crosta é minha solução. 20 por milhão. Se fosse 20%, não seria 20 por 100? Então, cada unidade vai falar para você, o nome dela te ajuda a saber, tá? No caso do ppm, você pode trabalhar em qualquer unidade. No caso aqui, da chumbo na crosta terrestre, a gente trabalha com unidade de massa. Então, né, porque a crosta é sólido, né? Então, a gente tem 20, pode ser gramas de chumbo em 1 milhão de gramas da crosta terrestre. Posso trabalhar com quilo, 20 quilos de chumbo por 1 milhão de quilos da crosta terrestre. O exercício vai direcionar, por isso que eu preciso fazer exercícios com vocês, tá? Posso trabalhar com outro exemplo? Se eu trabalhar com gás, posso trabalhar com gás. A gente trabalha com unidade de volume. Então, se eu falo assim, no ar tem 50 ppm de CO, que é um gás extremamente tóxico. Posso trabalhar 50 partes do CO em 1 milhão de partes do ar. Como eu estou trabalhando com gás, eu posso trabalhar com unidade de volume. Aqui pode ser litro, aqui vai ser litro, pode ser ml, aqui vai ser ml. É muito parecido com porcentagem, tá? Nos últimos anos tem caído muito ppm trabalhando com solução aquosa. Solução aquosa. E aí, gente, se vocês perceberem que é uma solução aquosa, tem uma dica muito importante para fazer exercício, o exercício fica rápido. Você pode trabalhar ppm, ele é igual miligrama por litro. Mas isso só se for solução aquosa. Então eu falo assim,
Foi feita uma análise da água em Ribeirão Preto e percebeu-se 8 ppm de mercúrio nessa água. O que significa isso? Como é solução aquosa, 8 ppm eu posso trabalhar como se fosse 8 miligramas por litro. E aí então eu consigo fazer uma análise dentro dessa minha solução aquosa. 8 miligramas por litro é a mesma coisa que 8 ppm. Mas, gente, reforçando, tá? Só se for solução aquosa. E aí o exercício vai falar, você analisou 2 litros essa água? Bom, se é 8 miligramas para 1 litro, 2 litros, então eu tenho o dobro. 8 vezes 2. E assim por diante, tá? Então, essas são os tipos que nós vamos trabalhar nessa aula. O módulo às vezes vem um pouco mais de concentração de outros tipos, mas a gente tem que ir aos poucos porque é um assunto muito importante, uma ferramenta que aparece muito nos vestibulares. Tá certo, gente? Então, um beijo, muita saudade de vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta, dúvida, não é para ter vergonha, porque é um assunto que exige uma interpretação do exercício muito grande. Em relação ao conteúdo, nem tanto, mas na hora que você vai aplicar, ele trava, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Um beijo enorme em todos vocês.